Uma tarde quente no Supremo Tribunal Federal, onde registra Cláudio Dantas com seu óculos bicolor. O ministro Dias Toffoli acaba de salvar, pelo menos momentaneamente, a delação premiada. Tudo indica, né, Cláudio Dantas? Boa tarde. Pois é, você me desculpe, eu vi que você estava entrando aí, boa tarde a todos. E aí que vazou no ar. E aí eu perguntei o que você achava do óculos bicolor do Dias Toffoli, porque eu estava aqui realmente admirando. É bastante... no ar. Eu gosto. Ponto. Você gosta, então? É cult, Ponto. é. Xinguem que eu não pago internet para ver ninguém se alisando. Você sabe que o STF é um desfile de moda, né? Um dia desse estava o Lewandowski usando um bigodinho, né? Assim, bem curtinho, não vou nem dizer a lá o quê, mas estava usando esse bigodinho, mas parece que não fez sucesso, tirou o bigode e hoje está com a cara limpa. Não estava bom o bigode, aquele bigode não estava bom. Acho que só fez sucesso lá na Alemanha, com alguns grupos e tal, mas não no geral. Olha, bom. Madeleine, vamos pro que importa, pro que interessa. A gente... Para mim, essa outra parte interessa também, mas... a gente testemunhou aí, né, esse debate. De fato, temos agora 6 votos para a manutenção do Fachin como relator. O julgamento começou ontem, né? A gente teve aí o prosseguimento dele hoje. E como eu havia alertado, depois daquela intervenção do Celso de Mello, eu acho que os demais ministros ficaram muito... começaram a raciocinar sobre o risco, né, que você teria de rever delações, seja qual delação for, mas de começar a rever delações nesse momento. Obviamente, isso criaria uma insegurança jurídica enorme no processo, inviabilizando novas delações e também criando uma onda aí de processos, de ações, né, de recursos contra outras delações que já foram feitas. Então, pelo menos o debate está servindo para deixar uma coisa muito clara. O papel do relator em homologar a delação é quase um papel burocrático, né? Para o pessoal entender. É quase um papel burocrático. Se o Ministério Público Federal fez o acordo sem constranger os delatores, se ninguém foi torturado, se ninguém foi obrigado a falar, se ninguém foi obrigado a mentir, se as normas, né, os artigos desse acordo não são esdrúxulos, são todos dentro da ordem legal. Quer dizer, se tudo isso foi feito, se os passinhos foram feitos dentro do que está previsto na lei, não cabe outra decisão ao juiz relator que não seja o da homologação. Por quê? Porque no momento que ele vai homologar, o delator já se expôs, o delator já entrou num acordo com o Ministério Público, ele já quebrou o pacto de silêncio dele na organização criminosa. Vamos esquecer por um momento a Lava Jato, vamos imaginar que seja um comandante, né, um cara dentro do crime organizado, dentro do Comando Vermelho. Tráfico de droga, vamos dizer. Quadrilha de tráfico de droga, tráfico de arma. O cara está trazendo arma para o Brasil, uma quadrilha internacional que traz arma para o Brasil, o cara desbaratou. Ele chegou lá e falou, vou contar quem é que está trazendo. Exatamente. E aponta, foi fulano e fulano. Aí chega lá e fala, não, aqui na folha 24 isso aqui está errado, então sinto muito, se o delator fulano, se eu voltar lá para sua casa, não vale mais. Difícil, exatamente. Né? Não dá. Exatamente. E aí você inviabiliza, você mata o instrumento da delação na sua origem, porque ninguém vai se sentir seguro para poder correr esse risco, né? Você quebrar um pacto de silêncio de uma organização criminosa, você corre um risco enorme. Então, isso que se discute, a manutenção do direito também do Estado acusador, como bem lembrou o Toffoli há pouco, que é o papel do Ministério Público Federal. Mas nada disso quer dizer que o Supremo, ou que o juiz, seja na primeira instância, não possa questionar a validade desse acordo ao final, na hora da sentença, na hora do julgamento, em que ele entenda que, olha,
não foram cumpridas as condições desse acordo, né? Vamos dizer que o delator não entregou tudo aquilo que ele disse que entregar, né? Ou entregou coisas que depois se verificou que era mentira, né? Ou ocultou informações estratégicas para determinada investigação. Aí sim, aí vai ser o momento de se analisar a validade desse acordo, e esse acordo pode ser desfeito, pode ser revisto, os benefícios podem ser revistos ou até cancelados, sem prejuízo da investigação, porque a lei prevê que o que o delator entrega como informação dentro do pacto ali desse acordo poderá ser utilizado caso se verifique que ele descumpriu as regras do acordo, né? Não é um contrato que vai estar sendo rescindido pela parte pela parte do delator e não pela parte do Estado, pela parte do Ministério Público, né? É bem diferente de você fazer o acordo com o sujeito, ele entrega tudo e depois você vira para ele e fala assim: olha, eu estou cancelando o seu acordo aqui porque eu achei que tem uma frase que você disse que não está certa. Quer dizer, aí não é justo dentro das regras que estão postas, né? A gente sabe que todas as regras podem evoluir. É necessário evoluir o instrumento da delação? É necessário. Se falou disso? Claro que é. É necessário se evoluir todos os instrumentos de investigação, de persecução penal, inclusive nas 10 medidas, né, que a gente brigou tanto para ser aprovadas, havia várias propostas para melhorar a investigação, para melhorar o processamento, agilizar o julgamento, agilizar o processamento das pessoas, melhorar, inclusive, a cooperação internacional. A gente vê que esses crimes todos são transnacionais, né? Hoje em dia, todos esses crimes de lavagem de dinheiro, ocultação, crime organizado, a própria corrupção, são crimes que têm a sua vertente transnacional, porque você usa offshores, você usa paraísos fiscais. Então, quando você melhora a cooperação internacional, você você empodera o Ministério Público, a Polícia Federal e a própria Justiça para conseguir o seu objetivo, né? Então, é isso. Acho que é importante esse debate, mas, pelo visto, vai estar aí, o Gilmar vai ficar isolado, ou pelo menos ele mais alguns, mas vão perder, já perderam, né? Aí, pelo que está pelo que está posto até agora aí no plenário. O que eles colocaram é o seguinte, que pode ser revisto o benefício que foi dado no caso, por exemplo, do réu descumprir a parte dele, que é assim, ele chegou e combinou com o Ministério Público, falou, eu vou entregar fulano, tenho as provas tais e tais. Aí chega lá na hora H, viu que a prova era falsa, ou que ele contou uma mentira, uma coisa assim, ele não recebe o benefício. Mas o que ele deu de prova verdadeira no meio daquilo tudo continua valendo também, né, Cláudio? Vamos dizer, tem 4 provas falsas, 5 verdadeiras. As verdadeiras estão valendo, ele só não recebe o benefício, né? Exatamente, ele tem o benefício revisto e o Ministério Público pode usar aquelas provas verdadeiras, né, como você disse, no processo sem problema algum. Então, quer dizer, pelo menos por enquanto, esse instrumento da delação premiada que a gente tem no Brasil, ele está a salvo nisso que nós estamos vendo da Lava Jato. Mas existe uma outra discussão de fundo no meio jurídico, que é a seguinte: a gente tem nos Estados Unidos uma série de regras da delação muito mais refinadas, muito mais aprimoradas. E aqui no Brasil isso ainda está engatinhando. Então, a gente tem mesmo necessidade de discutir mais e de avançar mais com esse instrumento, porque como a gente viu na Lava Jato, isso aí ajuda pra caramba, né? Não tem como você avançar. Hoje isso foi colocado nesse debate, né, no STF. Não tem como você avançar hoje na investigação dessas organizações criminosas sem a delação premiada, porque os crimes se tornaram tão complexos. A engenharia financeira de offshores, você às vezes tem 4, 5 camadas. A Odebrecht fez isso. Você tem 4, 5 camadas de offshores, uma offshore dentro da outra offshore, em paraísos fiscais diferentes. Aí você
coloca a sede num país, coloca a filial na outra, dali você joga com sócios de uma outra, em outro lugar. Então, como é que você consegue chegar lá? Não tem como, sem a colaboração interna. Como é que você consegue provar, por exemplo, no Petrolão, um dos meios para desvio de recursos mais utilizados era o quê? Você tinha o contrato da empreiteira com a Petrobras, tudo bem, você tinha o cartel, você tinha aquele clube, etc. e tal, ótimo. Cartel é mais simples de ser verificado, basta que o CAD funcione, né? Basta que as investigações, os órgãos de fiscalização trabalhem. Mas, como é que era paga a propina? A propina era paga através da subcontratação de empresas ligadas a laranjas, né? Que esses laranjas ligados a doleiros que faziam com que esse dinheiro fosse entregue, aí eles tinham operadores para entregar esse dinheiro na ponta para o político. Quer dizer, como é que você prova isso? Como é que você prova que a subcontratação de uma empreiteira ela é ilegal, ela é forjada, ela é fria, a nota fiscal é fria, o contrato é frio? Como é que você descobre isso? Porque está lá, a prestação do serviço está lá, consta a prestação do serviço, consta o valor que foi pago, a transferência foi feita, aquilo está no balanço da empresa, aquilo está, sabe, está tudo certinho na Receita Federal, está tudo certinho dentro do balanço da empresa, só que no caso, aquilo é tudo fabricado, é tudo forjado, é tudo frio. Então, se você não tem ninguém da empresa que diga, olha, tá vendo esse contrato é falso, esse serviço nunca foi prestado, a gente foi contratado pela OAS para fazer aqui esse gasoduto, né? E no final a gente ia limpar o gasoduto e aí cobramos aqui por um valor, né, para limpar o gasoduto. Aí tá lá, 10 milhões para limpar o gasoduto. Quem é que vai conseguir provar que a limpeza do gasoduto foi feita? Então os caras, eles inventam, eles estão sempre à frente da gente. O criminoso da gente, porque a gente está do lado do bem, né? A gente vê o seguinte, a justiça está sempre atrás, está um passo atrás, a Polícia Federal está um passo atrás, o Ministério Público está todo mundo um passo atrás do crime. O crime está sempre lá na frente. Um dia desses, prenderam alguém aí do PCC, e aí descobriram que estava associado a um sequestro, e o pessoal cobrando nesse sequestro, cobrando Bitcoin. Eu vi isso. Porra, quer dizer, e você imagina, agora a gente tem que entender como é que os caras operam Bitcoin no mercado negro. Quer dizer, você tem aí já... Aí eu recebi e-mails de pessoas falando assim, olha, já tem propina para político em Bitcoin. Então, assim... eu não duvido. Para você ver o nível do negócio. A gente está sempre atrás. Então, qualquer coisa que tenha novos instrumentos, são todos bem-vindos. E a gente, claro, tem que debater, tem que evoluir e evitar o golpe, né? Evitar essa tendência de se acochambrar a coisa, de tentar ajustar os interesses políticos. Esse debate no STF, obviamente, que ele vem na esteira do que aconteceu no TSE, né? Vem na esteira do que aconteceu no TSE. Novamente o Gilmar aí conduzindo esses questionamentos, né? Ficou irritadíssimo, bateu boca com o Barroso acabou dizendo aquilo que a gente está dizendo aqui. O Barroso falou, eu já sei qual é a intenção, né? Eu já sei qual é a intenção, é se questionar lá na frente a validade das provas. É bom lembrar que o seguinte, a gente teve várias grandes operações no passado que foram anuladas com base em várias teorias, né? Teoria do fruto podre, etc. e tal. Quer dizer, você pegar uma prova que foi colhida ilegalmente. Fruit of the poison tree, é o fruto, como é que é? The fruit of the poison tree, é o fruto da árvore envenenada. Quando você monta um processo inteiro com base numa prova coletada de forma ilegal. Isso, exatamente, o fruto da árvore envenenada. Então, você conseguia pegar uma prova colhida de forma questionável ou até ilícita e conseguia anular o processo inteiro. E isso foi evitado na Lava Jato, isso foi tentado na Lava Jato pelo Odebrecht, por vários advogados acostumados com isso no início, mas o Sérgio Moro, a Força Tarefa, eles conseguiram evitar isso fazendo justamente
a divisão das ações, a Lava Jato em fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, a gente está aí na 40ª, conseguiram fazer com que você conseguisse... Uma fase não possa contaminar a outra, cada blindar, fase é uma. Isso. Exatamente, fazer uma coisa compartimentada e blindando, então, a operação como um todo. Mas essa tentativa continua sendo, né, tá presente. Você, ao questionar a validade, como se questionou no TSE, você questionou a validade de provas que foram colocadas, né, foram instruídas no processo, mas que não tinham a ver com a petição inicial, com o pedido da inicial lá da investigação. Quer dizer, foi uma grande besteira, né, um grande absurdo isso tudo. E agora a gente vê o quê? A tentativa de se anular, de se deslegitimar as provas obtidas por delação premiada, deslegitimar a delação como meio de obtenção de provas, para anular tudo, para anular ações, né, para anular esses processos que tem gente muito poderosa envolvida, né, a elite da política brasileira, ninguém nega isso, né, você tem a elite da política brasileira, todo mundo encalacrado, e a gente realmente é uma situação muito difícil de ser enfrentada, especialmente por um STF indicado politicamente. E também seria uma coisa muito assustadora essa possibilidade de anular, porque você imagina, depois que a pessoa foi lá e se expôs, esse pessoal tem um poder de pressão para fazer a delação retroagir depois do camarada se expor. Porque a pessoa, para delatar, ela tem que admitir um crime, dedurar outra pessoa e apresentar a prova do crime próprio e do crime do outro, e os dois que a polícia e o Ministério Público não poderiam descobrir de outra maneira se não fosse aquela delação. Exatamente. Você imagina, o fulano vai lá, faz tudo isso, celebra um acordo, e aí chegam para ele e tem a possibilidade de reverter. Ninguém mais ia delatar no Brasil, Cláudio. Imagina o medo que a pessoa ia ter de delatar, ninguém mais delataria. Esse ponto é importantíssimo. O que você está falando tem o cerne de tudo isso. Você imagina, aí a pessoa delatou o próprio crime, aí anulam a delação, mas ela é incriminada, ela é processada pelo crime que ela delatou, porque ela é o confesso. Não, assim, porque ela tem que entregar a prova do próprio crime também, para a delação valer. Exatamente. E aí a prova continua válida, e ela foi lá e se autoincriminou, só que aí a delação não vale, aquilo não é visto mais como autoincriminação, ela vai presa, é isso? Exatamente. Agora... Aí a do Joesley ia ser a última delação do Brasil, então, se eles vão com esse negócio adiante. Mas demais. É o que eles queriam, né? É isso que eles queriam, né? Eu até publiquei, logo na primeira semana da delação do Joesley, uma informação que me foi passada por uma fonte dizendo o seguinte, que ele, o Joesley, durante uma das audiências, ele disse que a intenção dele, ele esperava, né, que a delação dele animasse outros grandes empresários industriais e banqueiros do Brasil a fazer o mesmo, ou seja, ele tem conhecimento, ou pelo menos, assim, talvez ele não tenha a prova para fazer a acusação, mas ele tem aquele ouvir dizer, né, já ouviu dizer, ou tem o conhecimento de que outros empresários cometeram crime. Ele não sabe, não pode acusar, mas ele sabe, né, pelo meio em que ele convive, ele sabe que outros poderiam fazer a mesma coisa. É difícil acreditar que ele era o único. Vai, vamos embora. É difícil, só o Joesley. Só o Joesley, o maior ladrão, ele virou o maior ladrão do Brasil do dia para a noite. Difícil. Eles, inclusive, a intenção, existe até uma intenção por trás desse discurso de transformá-lo em líder de uma organização criminosa, né? Tem pessoal tá nas redes sociais aí, todo mundo dizendo, o Joesley é o grande líder dessa organização criminosa, é o grande empresário líder. O que se está querendo em chamar o Joesley de líder? É justamente tentar anular a delação, tentar anular um dos termos, uma das questões da delação, dos artigos da delação, porque ele foi poupado, inclusive, de ação da denúncia, né? Ele foi poupado de ser denunciado.
E o líder, obrigatoriamente, o líder de uma organização criminosa, ele tem que ser denunciado, ele não pode ser perdoado. Senão não existe... Mas o líder é o político, né? O líder não é o empresário. Vamos combinar que o líder tem que ser político. O líder é o político, a gente sabe quem é. Agora... Não, tem vários líderes políticos, mas o líder não é do empresariado. Exatamente, a gente tem vários líderes. Naquela ação do quadrilhão, que é a ação, vamos dizer assim, seminal, a ação original da Lava Jato, o Janot fez isso, ele separou a ação, né? Olha, tem o núcleo do PT, o núcleo do PMDB, o núcleo do PP, justamente para poder ter a identificação dos líderes de cada um dos partidos, que, na verdade, se transformaram em grandes organizações criminosas. Eu ia fazer uma ponderação, agora esqueci, que dentro desse debate, assim, não é que a gente tenha que aceitar tudo, né? Eu acho que tem várias coisas que precisam ser ponderadas. Talvez, assim, o próprio Ministério Público, apesar da autonomia que ele tem para fazer a negociação, um dos pontos que é questionado e que vale a pena questionar para se evoluir, não para se retroagir, mas para se evoluir na legislação, se o Ministério Público pode negociar a sentença do cara, né? Sim, se ele pode ter essa autonomia para negociar a sentença do sujeito, que no final das contas... Ou não apresentar ação penal. Isso é uma coisa que pode ser negociada também para evoluir. Será que pode? Tudo isso tem vários aspectos, que infelizmente eu esqueci. Tinha um aspecto importante que era para ressaltar, que é importante a gente fazer algumas ponderações, porque o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a gente não pode, como eu já falei, não pode mudar a regra do jogo com o jogo andando. Você pode mudar para frente, você pode propor coisas, né, soluções, melhorias, etc. Você não pode usar isso para anular o que já foi, mas você pode sim evoluir com isso. E óbvio, né, nenhum lugar melhor para se fazer o debate disso do que no próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, Cláudio continua acompanhando a sessão do Supremo, que a gente aí numericamente já tem, mas ainda não acabou a votação. Você, é claro, vai acompanhar tudo isso pelo www.antagonista.com e mais tarde você tem um resumo do dia no Momento Antagonista. Ontem eu falei que tinha uma capinha nova no Momento Antagonista, vocês me zoaram, até dizer chega com toda razão, porque não chama capinha, chama thumbnail. Thumbnail, tá bom, Cláudio Dantas? Nossa, isso. Agora, tá vendo? Eu aprendi um termo novo. Esse eu não conhecia. Não, eu já conhecia, mas eu não quis ser pedante, fui zoada. Então eu vou ser pedante hoje para não ser zoada. Com esse sotaque eu nunca ouvi. Não! Thumbnail. Tá perfeito. Isso. Então, vou voltar a dar aula agora. Vou voltar a dar aula e cobrar. Mas, enfim, é isso. Tem agora uma cara nova. A TV Antagonista está aí em reforma. E a gente está reformando a cara do Momento Antagonista. Então, a gente pega aí o melhor clique do Cláudio para você clicar e ter mais gosto de ver ele no Momento Antagonista, acompanhando as suas noites aqui no youtube.com/o Antagonista. Valeu, Cláudio. Tchau. Valeu, Madá. Tchau, gente.